Então hoje, bom, boa noite, meu nome é Wagner, sou cofundador do Matraquinha e hoje a live ela vai ser uma live curta, uma live rápida, então a gente não vai tomar muito do seu tempo, né? A gente realmente quer passar o que a gente quer passar para começar amanhã, dia 2 de abril, Dia Mundial do Autismo. É uma data que mexe bastante com a gente, então a gente tem um apreço muito grande por essa data. Infelizmente, pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia, não vai ter nenhum evento presencial, né? Que esses eventos são bem legais, a gente já teve a oportunidade de participar de alguns. Mas de qualquer forma a gente não vai ficar na mão, porque a revista Autismo, eles estão organizando o segundo congresso online de autismo, então vai ser tudo digital, tudo online, se eu não me engano a partir da meia-noite agora já começa a ter vídeo. Então se de repente você ainda não se inscreveu, a inscrição é gratuita, você pode entrar lá, pode se inscrever para poder acessar todo esse conteúdo com palestrantes de renome. Vai ser um evento bem legal. O ano passado já foi show, esse ano aqui também promete, muita gente está super ansioso aí para assistir. O Matraquinha, vocês já conhecem o Matraquinha? Vocês que estão aqui, usam o Matraquinha? Boa noite para todo mundo. Então, o Matraquinha, ele é um aplicativo de comunicação alternativa para ajudar crianças com autismo, né, a transmitirem seus desejos, emoções e sentimentos. Então, o funcionamento é bem simples e a criança, quando ela clica em uma figura, o aplicativo transmite por voz o que ela deseja, né? Então, por exemplo, se ela clicar na figura de água, o aplicativo por voz vai transmitir o desejo dela, que eu quero tomar água. Ou de repente, eu estou com fome, eu quero ir ao banheiro. Ou então, peças de roupa, né? Meia, tênis, camiseta. Então, transmite tudo por voz. E através desse aplicativo, a gente consegue dar bastante autonomia para essas crianças, né? Bastante independência. Então, o meu filho, para voltar um pouquinho, eu tenho um filho chamado Gabriel, de 12 anos, e nós recebemos o diagnóstico de autismo dele quando ele tinha 2 anos e meio. E o que nos chamou a atenção foi a questão dele não falar, porque ele não falava nada, não falava nenhuma palavra. E aí, com o tempo, né, depois de muita investigação, a gente recebeu o diagnóstico de autismo. E acredito que aí, a maioria de vocês aí saiba como que é receber esse diagnóstico. E não foi fácil naquele momento, mas a gente superou, né? A gente consegue juntar forças aí para seguir em frente. E depois de um tempo, a gente começou as terapias com a fono. E mais um tempinho depois veio o diagnóstico de apraxia da fala. Então, essa apraxia da fala, basicamente, não sei se vocês conhecem essa condição, né? A apraxia da fala, essa dificuldade que pode existir em algumas crianças e não só em crianças com autismo, né? É importante que isso fique bem claro. Mas a apraxia da fala, de maneira mais simples, a maneira que eu entendi, a maneira que eu achei mais fácil entender, foi assim: a criança, ela entende tudo, ela processa o pensamento dela, mas na hora de falar, um neurônio não conecta no outro. Então ele tem uma pontinha aqui que pensou, quando ele vai jogar a pontinha para esse lado aqui que quer falar, ela não chega, se perde no caminho e a criança não consegue. Então isso é a base de muito tratamento, muita terapia com fonoaudiólogo, muito exercício, né? Praticamente uma fisioterapia, né? Constantemente você tem que estar trabalhando isso com a criança para que ela possa ter uma evolução boa, tudo. E o Gabriel também teve esse diagnóstico. E aí com isso a gente passou, né, a usar aquelas pranchas de comunicação. Acredito que vocês também, boa parte de vocês esteja familiarizado já com essa prancha de comunicação. Essa prancha de comunicação a gente sempre teve um grande problema com ela, porque ela era muito grande, com muitas figuras, e a gente tem que levar ela para tudo quanto é lugar. Então, qualquer lugar que Gabriel for, a prancha tem que estar junto com ele, porque é a voz dele, é a forma dele transmitir, né? dele conseguir expor o que ele quer. Sem a prancha, realmente fica muito difícil. E a prancha, vira e mexe, a gente perdia a figura,
Ou então a prancha de repente não voltava da escola. E para quem tem filho sabe como que é a hora de sair da escola, né? Você vai lá, vai pegar seu filho, aquela loucura, aquela correria. E aí quando você está no carro que você lembra e você tenta pôr a mão dentro da bolsa e vê que a pasta não está lá. Aí chega em casa, é aquela situação que aí ele fica nervoso, ele se irrita porque ele não consegue transmitir o que ele quer, a pasta não está lá. Ou então alguma figura que ele gosta muito ficou na escola. Porque para as crianças que estudam com ele, é curioso ver uma prancha de comunicação cheia de figuras, né? É muito diferente. O Gabriel estuda no colégio regular, então é dito que se trabalha inclusão, mas não é o foco dessa live agora, né? E aí com isso a gente falou, ok, ele tem essa prancha de comunicação, a gente tem esse problema com essas figuras, vira e mexe, elas se perdem. Às vezes a gente sai, vai para um restaurante, a figura do suco não está lá, ou está perdida dentro da bolsa. E aí ele chora, ele se irrita, ele fica nervoso, porque ele não consegue transmitir. E muitas vezes, mesmo a gente como pai, né, eu como pai, minha esposa, a família não consegue entender o que ele quer. E aí isso acho que vai piorando, ele vai ficando mais frustrado. E aí tudo se potencializa ali com ele, né? Então até pode chegar uma crise, e a gente tem que acalmar, tem que acalentar. Então é sempre um pouco mais difícil esse tipo de situação. Aí pensando nisso, minha esposa, o meu irmão e eu, a gente decidiu criar um aplicativo de comunicação alternativa chamado Matraquinha. Então aquelas figuras da prancha de comunicação que é utilizada pelo Gabriel, ela acabou fazendo parte desse aplicativo. Então daí que surgiu a ideia, a gente trouxe aquela prancha de comunicação do mundo físico para o mundo digital. E o bom disso é porque todo mundo tem telefone hoje em dia, um smartphone, pelo menos boa parte da população tem. Então, os tios do Gabriel têm um smartphone, dá para instalar uma matraquinha, os meus pais, né? Então os avós, os tios, os amigos, todas as pessoas próximas, elas podem instalar uma matraquinha, normalmente elas têm uma matraquinha instalado, porque é de maneira simples o Gabriel consegue se comunicar, ele consegue pegar um telefone de alguém, um aparelho de alguém e já transmitir ali o que ele quer. Às vezes ele está querendo apenas ir ao banheiro, então de repente ele realmente está com sede ou ele está se sentindo incomodado. Então tem figuras ali para ele mostrar, por exemplo, que está muito barulho, né? Então isso também, né, para essas crianças, esses estímulos externos, esses estímulos sensoriais são muito complicados deles conseguirem trabalhar, né? E a gente precisa ajudar. A gente como pai, mãe responsável, os profissionais, eu sei que os profissionais têm até mais técnica, né, para conseguir fazer, mas a gente se esforça bastante. A gente como pai, como mãe, a gente procura se esforçar bastante para isso. E a matraquinha veio toda nessa necessidade. Então a gente lançou a matraquinha em julho de 2018. A gente está prestes aí a completar mais um aniversário do Matraquinha. O Matraquinha hoje já conta com mais de 115 mil downloads, então a gente sabe que tem muita criança utilizando o Matraquinha, que estão conseguindo utilizar. A média de uso do aplicativo ele gira em torno de 40 minutos por dia. Então essas crianças, se a gente imaginar que cada frase ali do Matraquinha, cada figura, com palavras, por exemplo, com eu te amo, papai, mamãe, tem tudo menos de um segundo, né? Uma criança chegar a usar um aplicativo de comunicação por 40 minutos só mostra o quanto que elas têm para falar, o quanto que elas podem ser matraquinhas. E muitas vezes elas não têm esse tipo de oportunidade. E através do Matraquinha a gente acabou trazendo esse tipo de oportunidade, né? E a gente fica muito feliz e muito contente de saber que a gente tem conseguido atender bastante criança, assim, essas crianças independente de idade ou classe social. Então a gente tem relatos de crianças com 2 anos que estão usando o aplicativo, 3 anos, e crianças maiores com 12, 13, 14, inclusive até adultos. A gente recebeu recentemente solicitação para que a voz do Matraquinha fosse de adulto, porque o adulto com a voz infantil que o Matraquinha tem, ele já não se sente tão confortável em usar, mas mesmo assim usa. Então isso é bem legal, é muito bacana a gente entender esse tipo de funcionamento, né? O Matraquinha também está em constante evolução, ele sempre está em constante evolução. Normalmente, as figuras que a gente coloca no Matraquinha são solicitações dos próprios usuários, então a gente vira e mexe, abre uma caixa de comentário lá para colocar para as pessoas e falar qual figura que você quer no Matraquinha. Aí às vezes surge chocolate,
A gente, não tem chocolate ainda, vamos colocar, queijo. Normalmente os que mais pedidos são os de comida. Eu acho que a criançada mais gosta de fazer. Pelo menos meu filho adora a seção alimentos. Então é a que ele mais usa também, né? Ele é um saquinho sem fundo, ele come de tudo. Pelo menos desse lado nós não temos essa questão de seletividade alimentar com ele, mas a gente sabe que muitas crianças têm, né? Isso a gente sabe, imagina o quão difícil, quão duro é trabalhar isso no dia a dia. Então uma matraquinha realmente a gente conseguiu dar voz para essas crianças. Que a gente sempre diz, né? Dê voz para quem você ama. Então instala uma matraquinha, ele é gratuito, você vai conseguir utilizar para essas crianças. É importante ressaltar e frisar que o matraquinha, ele não é para substituir nenhuma terapia. Ele pode ser trabalhado em conjunto, mas ele não substitui terapia. E como a gente sabe também que no Brasil a questão de acesso à saúde, a diagnóstico é muito difícil ainda, então a gente sabe que muitas crianças nem diagnóstico têm, porque a gente já fez muita pesquisa. E mesmo assim tem dessas crianças sem diagnóstico utilizando uma matraquinha. Então não importa essa questão de autismo, né? A gente fala muito do autismo, mas também crianças de repente com paralisia cerebral. A gente já teve relatos de mães que estão usando com as crianças com paralisia cerebral e está funcionando bem. Elas até se emocionam também, passam relatos para a gente emocionados. E aí com isso a gente desenvolvendo uma matraquinha que não para, em conjunto a gente entendeu que daria para se trabalhar em outras frentes. E amanhã, no dia 2 de abril, né, no Dia Mundial do Autismo, a gente vai lançar nosso primeiro jogo. Nosso primeiro jogo para a gente estimular o cognitivo dessas crianças, com exercícios de lógica e memorização. Agora até travei a língua aqui, né? Acho que é muita emoção. Então, através desses exercícios de lógica e memorização, a criança também vai ser trabalhada em conjunto com as terapias. Mas mesmo sendo trabalhado em conjuntos com as terapias, é um jogo extremamente pensado, com muito carinho, com muito cuidado. Todos os efeitos sonoros e as trilhas sonoras, as músicas, os sons, foram feitos todos pensados no bem-estar dessas crianças. Então, justamente para que esses estímulos que essas crianças normalmente sofrem no dia a dia, o jogo ele está em tons mais pastéis. Então ele tem lá as canções num tons mais suaves, mesmo as estrelinhas, quando a criança consegue encaixar os objetos, que eu vou explicar um pouco mais pra frente como funciona o jogo. Ela também tem os sons mais agradáveis. O Gabriel, mais uma vez, ele foi um dos nossos principais testadores, né? E a gente viu como funcionou super bem com ele. Tinha horas que ele gargalhava quando ele errava, porque fazia um som diferente, um som de erro, isso estimula muito ele também, ele acaba achando graça. Mas de qualquer forma, esse jogo é um jogo de pareamento. Então, Perla, obrigado. Que bacana que vocês usam e vocês gostam. Esse jogo é um jogo de pareamento. Então esse pareamento é muito utilizado nas terapias com ABA. E esse pareamento é basicamente você pegar um objeto e procurar o seu par. Então a gente trabalhou e a gente contratou uma ilustradora super profissional, super cuidadosa também. Então a gente tem ambientes nesse jogo. Tem ambientes de escola, por exemplo, de um piquenique. Então são todos temáticos, né? Tem uma brinquedoteca, por exemplo, também. Tem a questão de um quarto, de um guarda-roupa. Então, se a criança estiver fazendo os exercícios de pareamento no cenário escolar, os objetos para ela parear serão objetos de escola e números e letras. Então, o alfabeto completo e números também. Então, ali, por exemplo, vai ter lá uma borracha e ela vai ter que encontrar o par borracha do outro lado. Então, do lado esquerdo tem a borracha, do lado direito tem algumas sombras. Então, tem a sombra de uma borracha, de uma caneta e do número 2. E ali a criança ela vai ter que identificar qual que é a sombra certa, fazer o pareamento correto. E além disso também, ele acaba mostrando para a criança onde que normalmente esses objetos eles se encontram. Né? Então, por exemplo, eu sei que, pelo menos aqui em casa, a gente tem muita dificuldade que às vezes se a gente pede algum tipo de objeto para o Gabriel, ele tem dificuldade de associar onde que aquele objeto fica. Ele até sabe qual que é, mas ele tem esse tipo de dificuldade. Então, quando a criança estiver no cenário, por exemplo, de guarda-roupa,
e as roupas ali, então ele vai associar que a calça está dentro do guarda-roupa, a cueca, a calcinha, meia, tênis, o boné, está tudo dentro do guarda-roupa. Isso é muito legal trabalhar com as crianças, também ver a evolução delas, né? Então a gente consegue trabalhar de uma forma muito lúdica com essas crianças, a gente consegue transmitir para elas, então de forma divertida mesmo. E por mais que a criança também de repente não tenha autismo, ela pode jogar, você pode instalar para o seu filho, porque ele é um jogo que não é focado para crianças com autismo, ele tem esse sistema de pareamento, mas qualquer criança brinca com um jogo de pareamento. A gente também, eu tenho uma filha também, que ela também brinca com esses sistemas de pareamento, com pecinhas, com bloquinhos, com baralhos. Então esse tipo de sistema, ele é mais que provado que funciona, que ajuda, e a gente trabalhando ele de forma digital, que as crianças gostam muito, isso é muito bacana, porque a gente está trazendo essa inclusão também. E como a gente está trazendo esse jogo em uma exclusiva parceria com a Mens Sana Interactive, que é uma desenvolvedora e distribuidora de games próprios para PC e Mac, então eles têm toda essa experiência, todo esse know-how, eles já têm anos aí de estrada desenvolvendo, uma empresa brasileira também. Então a gente fechou essa parceria com eles, a gente está super grato e feliz com essa parceria, porque ela foi muito linda, eles entenderam desde o começo como que funcionava e também sempre foram super cuidadosos com esse tipo de situação, dos estímulos, dos sons, a preocupação na usabilidade, do clicar e arrastar, do som que vai fazer. Então a criança também, ela ganha prêmios ali, o prêmios ali, ela conquistas, né? Então se a criança consegue acertar de primeira, ela ganha 3 estrelinhas. Se acertou na segunda ou na terceira, ganha 2, ganha 1 estrelinha. Ela tem a possibilidade de refazer também. Então de repente ela ganhou 1 estrelinha, ela não fica chateada não, o jogo não é para chatear, o jogo é para divertir, estimular, desenvolver. Aí tem uma forma dela tentar de novo, então ela não foi bem da primeira vez, não tem problema, isso não é ruim, porque ela está aprendendo, ela está trabalhando a questão da memorização, da lógica, para entender as sombras dos objetos, e ela vai fazer de novo, ela vai ficar feliz, ela vai ficar contente, e dá para a família inteira brincar junta. Então, além disso, por ser em computador, então dessa vez a gente foge um pouco dessa questão do celular, por ser em computador, as escolas vão poder utilizar. Por exemplo, o Gabriel, na escola dele, ele tem uma sala de recursos, que é uma sala contraturno. Então, no período da tarde, ele estuda, né, quando a gente se a gente estivesse, né, em situação normal, se não estivéssemos em pandemia. Então, no período da tarde, ele vai para a escola regular, com os amiguinhos dele, ter a aula dele. E na parte da manhã, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, dependendo da escola, ele tem contraturno. Então, na sala de informática, a escola pode instalar esse jogo também para estimular. E conseguir trabalhar com ele também. Ensinar ele a nomear os objetos também. Que isso é uma caneta, isso é um lápis, isso é uma borracha, tesoura, as letras e números também, né? Então todas as letras do alfabeto, os números, os objetos, os alimentos também. Então no cenário de piquenique, ali ele tem o lanche, ele tem chocolate, tem banana, tem suco, tem leite, tem água. Então ali tem tudo também, os objetos e as figuras, né, as ilustrações que as crianças mais usam no dia a dia. Tem até por sugestão também, eu tinha visto que a fono do Gabriel ela tinha entrado por aqui, a Paloma, ela é ótima, não sei se ela estiver aí, mas ela pode dar um oi pra gente. Tem uma fono aqui também, a Graziella, ela falou que trabalha com o aplicativo também, obrigado Graziella. Se você tiver algum feedback para passar pra gente também, a gente sempre está aberto, então a gente sempre escuta. Se tiver figuras que vocês precisam, manda pra gente, porque a gente coloca também. Que a gente fica muito feliz em saber que a gente consegue ajudar. Então amanhã, gente, essa parte do jogo, a gente vai estar liberado para computador, para PC e Mac. Ele é um jogo bem legal, bem intuitivo, ele é divertido para a família toda. Você já consegue instalar, já vai conseguir jogar, é levezinho, não precisa de computadores super potentes, aqueles computadores de gamer. O seu notebook vai rodar tranquilamente. Porque a gente fez tudo pensado na acessibilidade, na inclusão, na diversidade. Então ele vai continuar sendo acessível.
Amanhã vai ser o lançamento oficial dele. Então, se eu não me engano, acho que a partir das 7 horas da manhã ele já vai estar disponível nas lojas. Mas a gente tem o site também. Quando terminar a live, eu já vou subir um trailer do jogo para vocês darem uma olhada. Mas no nosso canal do YouTube também tem o trailer, que vocês já conseguem ver esse trailer, já conseguem acessar. O nome do jogo é Matraquinha Pair. E a gente fez realmente com toda a dedicação, carinho e consciência, né, de que a gente sabe do que essas crianças realmente precisam. Elas precisam ser estimuladas. E a gente acredita muito, mas muito mesmo, que trabalhando as tecnologias a favor da inclusão, a gente consegue dar maior independência para essas crianças. Então a gente realmente é o foco do Matraquinha, é desenvolver soluções para que essas crianças tenham a maior independência possível. Que esse eu digo que é um sonho como pai, que eu tenho de que meu filho tenha a maior independência possível. Acredito que o de vocês também, os profissionais da saúde também. Eu sei que eles trabalham e lutam muito por isso, por essa questão dessa inclusão, dessa acessibilidade, dessa autonomia para essas crianças. E sem os terapeutas também a gente não consegue ir muito longe. E a gente realmente precisa deles. Então fica um abraço e um carinho aqui para todos esses profissionais da saúde também que utilizam a Matraquinha. Tem os profissionais da educação também, que eles usam bastante. Tem relatos também que o Matraquinha é utilizado muito em escola, o Matraquinha, o aplicativo de comunicação alternativa. E agora a gente acredita também que o Matraquinha Pair, esse jogo para estimular essa questão do desenvolvimento, estimular o cognitivo, né, na questão de lógica e memorização, vai ser muito utilizado também por todos e vocês vão ver, assim, é extremamente divertido, é gostoso, é tranquilo. São horas e horas de diversão ali que dá pra gente jogar e de maneira funcional. Isso que é mais legal, né? De maneira educativa até. Então a gente realmente consegue ali trabalhar muito, muito bacana mesmo. Então essa era a mensagem que a gente queria dar. Queria agradecer muito a Mensana Interactive por essa parceria, ao Márcio e ao Sérgio, que sem eles isso não seria possível. Agradecer a todos os profissionais que usam também. A Anne está dizendo aqui que também usa o Matraquinha. SC, será que é você de Santa Catarina? É por isso que é SC? Ou ainda é sobrenome? Aí também tem aqui a Ira, a Artes Enzo, que também está usando o Matraquinha, que gosta bastante. Vocês não vão se arrepender, assim, vocês também vão gostar muito do Matraquinha Pair. Tudo bem que eu posso ser um pouco suspeito, mas a gente sempre fez tudo com muita dedicação, muito empenho e muita consciência, né? Com muita seriedade também. Ah, tá, é o nome mesmo, ela é de Manaus, Anne. E agora eu queria deixar aberto, de repente, se vocês tiverem algum tipo de pergunta para poder fazer, porque eu não queria tomar muito tempo de vocês, então era para dar um bate-papo rápido, né? Um papo bem rapidinho, e dizer que amanhã ele vai estar lançado. O Matraquinha Pair, ele vai ser disponível para computador, todo mundo vai poder usar, vai poder instalar. A Paloma está aqui, olha lá, Paloma, tudo bom? Obrigado, Paloma. Sem a Paloma a gente não seria nada, gente. Então, tá lá, o Shoa Moreno. Sigam a Paloma, é uma excelente profissional, é fantástica. Se eu ficar elogiando muito ela, aí pode ser que ela queira reajustar aí valor aí de terapia, né? Então, vou devagar, né, Paloma? Né? Vamos aí devagarinho, né? Mas a gente vai... A gente tem que retomar muito, muito assunto também. Obrigado, Márcio, tá participando também. Ó, a Ira... Pô, obrigado, Ira. Tá vendo? Ó, já usei vários, nenhum é melhor que uma Matraquinha. A Paloma riu lá. E a Paloma também, quando ficou sabendo do jogo, já mandou alguns pitacos dela, algumas dicas, já falou pra gente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ela estava super ansiosa também, mas a gente realmente está fazendo tudo com muito cuidado, muito carinho. Então, se de repente, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tinha um sinalzinho demais aqui que eu não sei para que serve. Bom, eu não entendi. Então, se vocês tiverem perguntas, estou à disposição aqui para responder. Aí, se vocês acharem que está ok, eu vou deixar vocês com um tempinho mais livre aí para aproveitarem o finalzinho do dia.
E já me antecipo, já desejando uma boa Páscoa. Ah, a Paloma tá ansiosa. Ah, a gente também, o lançamento amanhã. Se bem que a gente já tá jogando já. Ele tá até aqui, não sei se dá pra ver. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Aqui já é um pouquinho da tela, mas não sei se dá pra ver direito. Então a gente já tava jogando aqui. Entendeu? Já tava fazendo os últimos testes, os últimos ajustes aí com o Márcio aí, com o Sérgio. Tá todo mundo trabalhando aí há meses aí nesse projeto aí, que deixa a gente muito feliz e muito contente. E mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês, pela... Como que é o nome da palavra mesmo que me fugiu? Dedicação não. Se eu me lembro do engajamento. Muito obrigado pelo engajamento de vocês. Uma traquinha Suel que só tá chegando onde tá chegando por causa de vocês. Então, muito obrigado mesmo. O Sérgio já deu o recado, o Márcio já mandou o recado lá para Paloma. Então a gente até consegue estreitar o relacionamento aí, de repente fazer uma conversa com todo mundo junto, que vai ser bem legal também, né? Vai ser bem bacana. E aí marcar também a próxima, marcar também uma live com a Mensana Interactive pra gente poder falar mais, mas para eles contarem o lado deles. Aí se eles estiverem disponíveis também, a gente queria ouvir o lado deles, porque eles que foram os desenvolvedores responsáveis pelo jogo. Eles são a distribuidora de game. E além disso também eles têm jogos excelentes. Eles têm puzzles, eles têm jogos de quebra-cabeça, jogos realmente fantásticos. Ah, eu tava me esquecendo, hein? O Matraquinha Pera, ele também vai estar no idioma traduzido para inglês e para espanhol. Então, português de Brasil, inglês e espanhol. Então ele vai dar para ser utilizado em qualquer lugar do mundo, vai dar para instalar em qualquer computador do mundo. Então a gente está atingindo aí os principais idiomas, digamos assim, né? Mais para frente aí, quem sabe a gente consegue colocar em outros também, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Tenha uma boa noite. Uma feliz Páscoa para todos. Por favor, usem o Matraquinha. Como diz um amigo meu, o Francisco Paiva, que é o editor-chefe da revista Autismo, tanto no aplicativo quanto no jogo. Se você gostar muito, dá 5 estrelinhas lá nas lojas. Se você odiou, dá 4, por favor, tá bom? É assim que a gente vai seguindo. Nada de dar 3 estrelinhas para baixo, ok? Então é isso aí, gente. Obrigado. Boa noite. E fiquem bem, né? Se cuidem aí. Até a próxima. Ah, eu vou deixar gravada a live também, tá bom? Tchau, tchau.